Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Portfólio Talks, o podcast de negócio do Grupo Portfólio. Eu estou aqui com ele, com meu amigo Cássio Germano, CEO do grupo. E hoje nós temos aqui um cara que é craque em transição energética, não tanto no futebol. No futebol ele sofre mais, na transição energética ele tá bem. No futebol ele é torcedor do Santinha, nosso querido Santinha, mas nada pode ser, a gente não pode ter tudo na vida, né, Cássio? Não pode ter tudo na vida. Pior do que o Santinha, só o Botafogo, né? Pois bem, a gente já entregou que ele é pernambucano, já que ele é torcedor do Santa. Estamos aqui com o Gustavo. Gustavo, nosso diretor de operações aqui da Quer Brasil. É isso. Obrigado, Gustavo. Seja bem-vindo. O Gustavo aqui, ele é um diretor energético. Né? Cheio de energia. Cheio de energia. Cheio de energia. Agora, então, eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho o que é Quer Brasil para todo mundo, né? Isso. Fala um pouquinho, Gustavo. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, e é sempre bom estar aqui falando sobre um tema que, além de fazer parte do negócio do COR, é um tema que eu sou apaixonado porque ela vem da minha escolha profissional há mais quase 25 anos atrás em trabalhar com as energias renováveis. Uma época que o mundo era diferente, o Brasil não existia um negócio de energias renováveis. Eu estudei na Universidade de Pernambuco, fiz engenharia mecânica e o sonho de todo engenheiro mecânico ou era ir para a Petrobras, ou para a Chesf, ou para a antiga Vale do Não Rio só Doce. Do engenheiro mecânico, mas dos pais dos alunos engenheiros. Né? Meu filho, faça um concurso da Petrobras, não é isso? E aí eu sempre tive uma visão própria do mundo e eu sempre quis colocar o meu trabalho em prol da humanidade, né? Então, no começo houve aí alguns percalços, até algumas resistências por parte da família, né? Meu filho, saia disso, daí não vai dar certo, não tem nada. Concurso. Mas eu acho que eu fiz uma escolha bem feita. Sim. Porque a melhor coisa que tem é você trabalhar naquilo que você acredita, naquilo que você ama. E hoje eu tenho esse privilégio e o prazer de estar trabalhando naquilo que eu escolhi. Perfeito, né? Perfeito. Toda a minha vida profissional foi ligado às energias renováveis e hoje eu ocupo também a posição de embaixador da transição energética da QE, onde a minha principal missão é levar para o maior número de pessoas da sociedade e não só os profissionais, pares, né, que trabalham com energia renovável, mas o maior número de pessoas da sociedade, o que é o aquecimento global, como ela está impactando na nossa vida e como a transição energética ela se mostra como a mais eficiente solução para essa problemática. Quando falamos de energias renováveis, estamos falando do quê? De energia eólica? Isso. Quando a gente fala energia renovável, tem dois aspectos que é muito importante, né? Primeiro são as energias limpas, né, de baixas emissões de carbono, e energias que não têm um fim, não vem de uma jazida, ela faz parte do próprio ela não mecanismo se esgota, né? de movimento da Terra. E nessas energias a gente tem principalmente a energia eólica, que é a energia que vem dos ventos, e a energia solar, embora tenha inúmeras outras energias que possam ser exploradas e que vão ser exploradas no futuro. Tá? Em alguns ambientes, por exemplo, como as energias que tem no oceano, né? Energias das ondas, energias das marés, energia das correntes marítimas, que são possibilidades energéticas que hoje ainda não encontrou uma viabilidade econômica, mas que no futuro ela pode ser uma fonte também inesgotável de energia limpa. E como é que está o Ceará nesse cenário de energia? Tem muito sol por aqui, né? Sol e vento. Temos. Aquilo que no passado era visto como problemático, né? Muitas vezes para aqueles processos. Ou para a agricultura, por exemplo. Hoje ele se mostra com uma riqueza que já vem sendo explorada e é uma riqueza que destaca o Nordeste em si e o Ceará
no mundo todo, Perfeito. tá? Mundial mesmo, né? Em termos E de eu, mundo, e eu vi, Mundialmente. olhando o site de vocês, eu vi que isso acaba também desenvolvendo as cidades menores, não é algo que está Isso mesmo. circunscrito ali às grandes cidades, né? Eu vi iniciativas em Acaraú, no Trairi, no Icó, né? Então, você acredita também que a transição energética não é só uma solução para salvar o planeta, digamos assim, é uma solução também que desenvolve mercados antes que não tinham tanta atratividade para a indústria, não é isso? Isso. Uma coisa boa que a gente precisa ter lá em mente é que a transição energética ela surge com o surgimento do conceito da sustentabilidade. Sim. Tá? Mas junto também com esses conceitos nasce o conceito do ESG. Perfeito. Né? E isso ocorre dentro das empresas para a sustentabilidade nela, uma vez que se observa que muitas vezes, hoje, as grandes empresas eles têm uma concentração de poder e riqueza muito grande. E quando essas operações falham, ela traz impacto para toda a sociedade. Então a sociedade ela vai se regulando no sentido de evitar esses grandes impactos. E o ESG ele vem nesse sentido, é de garantir a sustentabilidade das grandes organizações baseadas nos conceitos da sustentabilidade do planeta. Tá? Então, de fato, os parques eólicos e solares, dadas as suas características técnicas, normalmente eles são implantados longe daqueles grandes centros. Tá? Então, o que a gente vê é que esses parques grandes, eles realmente estão em regiões que são mais carentes. E não é porque aquela região é mais carente, é porque muitas vezes o próprio desenvolvimento que foi dado a uma região inibe o desenvolvimento das fontes renováveis. Né? Não é para buscar algum tipo de benefício. De benefício, né? Mas você precisa reunir num projeto uma série de pré-requisitos. Né? Precisa ter área, precisa ter a transmissão, precisa ter água para fazer a construção, precisa ter gente para trabalhar na construção, precisa ter o recurso, e você juntar isso tudo, é difícil você fazer isso dentro, muito próximo aos grandes centros urbanos. Embora a maior parte da energia vai ser destinada para esse consumo. Né? Nós temos aqui uma topologia no Brasil das grandes cidades, elas se concentrarem mais próxima à costa, Sim. Né? Onde dava para se fazer os negócios. E a outra característica é que a maior parte da população vive nessas grandes cidades, não vive no interior. Então, fazer o investimento em fontes limpas e renováveis também é você permitir uma democratização desse recurso e os ganhos que vêm oriundos da operação desses tipos de plantas, uma vez que, principalmente durante a construção, há empregos, há geração de impostos, né? Você movimenta de forma irreversível uma cidade. É isso que a gente muitas vezes observa quando vai à construção de uma grande planta, que leva todo um movimento inicial, ela faz aquela parte inicial, então começa a aparecer mais restaurante, mais hotéis, que depois eles permanecem ali. Sim, né? sim, E sim, toda uma cadeia de fornecimento para aquelas pessoas que vão trabalhar nessas plantas. Legal demais. Eu queria, Cássio, que tu falasse um pouquinho do trabalho do Grupo Portfólio junto da Care, né? Parece que vocês já estiveram junto aí num projeto de planejamento estratégico. Foi, no planejamento estratégico. É interessante essa questão da Care, que tudo que eles fazem, eles não pensam só no hoje. São decisões, que são investimentos são altos, né? De construção desses parques eólicos, parque solar, e agora a gente vai falar mais um pouquinho de hidrogênio verde. Então eles têm que, de uma certa forma, se organizar hoje dentro de uma perspectiva como é que vai estar o mercado no futuro, em cima de investimentos, né, de uma grandeza que o erro realmente custa muito caro. Perfeito. Então, um planejamento estratégico
de uma organização do porte da Care, dentro do mercado onde atua, é algo extremamente importante e tem que ser realizado de uma forma em que a maioria dos aspectos possam ser levantados de uma forma adequada para que as decisões hoje elas sejam as assertivas. Uhum. Sempre tem um risco de errar, Claro. mas pode ser minimizado. Então, nós trabalhamos lá no apoio, no suporte à Care, na elaboração do seu planejamento estratégico. E hoje a Care está despontando, né, no cenário nacional, nessas fontes, além dessas alternativas que nós comentamos, de solar e eólica, também está sendo pioneiro e protagonista no desenvolvimento da indústria de hidrogênio verde. Legal. E aí eu também tenho muitas dúvidas em relação com o que é esse hidrogênio verde que apareceu. De que tanto se fala, né, agora. De tanto se fala, né? Sim. Então fala um pouquinho para quem está... É isso tudo mesmo que estão dizendo? Olha só, lá. mas nós temos aqui que dar o valor ao hidrogênio em si, não é pela sua capacidade de energética, tá? Mas principalmente porque hoje ela dá uma perspectiva nova para o uso das energias renováveis, tá? E isso daí é uma coisa que está muito ligada a essa agenda da transição energética, ok? Porque o hidrogênio ele consegue dar respostas a quase todos os pilares que balizam a transição energética. Inclusive para setores produtivos, dificilmente a gente consegue descarbonizar. Tá? Então, para vocês entenderem, né, o que é o hidrogênio verde e o que é hidrogênio... E o que é descarbonizar? E o que é descarbonizar. Então, vamos contar aqui uma historinha para a gente contextualizar as pessoas. O mundo, essa era moderna, ela passou por 4 grandes revoluções industriais. Tá? E nas 2 últimas revoluções industriais, começou a ter um uso mais intensivo de fontes energéticas baseadas em combustíveis fósseis. E essas fontes energéticas, elas emitem muitos gases de efeito estufa que provocam o aquecimento global, principalmente a partir de 1950, tá? Só para a gente contextualizar aqui no cenário, né? A gente teve a primeira revolução industrial, onde se começou a utilizar mais o vapor nos processos industriais, utilizando principalmente aquelas fontes energéticas tradicionais, lenha, carvão, mas ainda de uma forma tímida. Depois, a gente entrou na segunda era industrial, onde os processos começaram a ter esse padrão mais industrial, utilizando principalmente o carvão natural, né? O carvão em pedra. Aí a gente Nesse tá falando momento, mais ou menos de que década? A segunda revolução industrial foi de 1850 a 1950. Ou seja, 100 anos se passaram, mas tinha um ponto importante. É que naquela época a população era bem menor do que o que a gente tinha hoje, né? Então, a gente tem sempre que contextualizar de que a necessidade energética, ela é para atender a necessidade e as escolhas que o homem faz, e quanto mais homem tem, o recurso natural, desde o primeiro dia, né, há 4,5 bilhões de anos, é o mesmo. A Terra é a mesma, até mesmo porque a Terra é um sistema fechado. Né? Já diz aquela célebre frase, nada se cria, tudo se pega e transforma, ela também é aplicada, ou seja... então aquela frasezinha lá do Lavoisier... Não é disso, mas ela tem essa relação, porque a Terra, por ser um sistema fechado, embora a gente troque energia com o que está fora da atmosfera, né? A gente recebe a energia do Sol através do calor, a gente não troca matéria. Então, tudo
que a gente produzir aqui, ela vai ter que ser reciclada aqui. Entendi. Tá. Certo? Então, nada que ela se cria. Tudo ela vai virando outras coisas. Tá? Ela vai se combinando e formando outras coisas. Mas ela precisa ser tratada e reciclada aqui. Naquele momento, a gente começou a utilizar o combustível fóssil, principalmente no carvão em si. Na indústria, né? Para esses processos industriais. A humanidade vem experimentando, principalmente nesses últimos 50 anos, uma melhoria da qualidade de vida. Nós estamos vivendo mais, nós estamos vivendo melhor, com mais saúde, né? Mas, em paralelo, a nossa população também ela vem aumentando em um ritmo bastante alto. Né? Aquilo que normalmente ocorre, para vocês terem aqui uma ideia, a espécie humana já tem 2,5 milhões de anos. Sim. Tá? 2,5 milhões de anos. Então, se você pegar a população, desde aquele primeiro que saiu ali, você tem milhares de anos para que essa população dobre. Então, eu vou trazer uma coisa para ficar fácil aqui, né? A nossa Copa da década de 70, que o Brasil ganhou a Copa, né? Era 90 milhões em ação, né? 90 milhões em ação. E nós estamos com 220 milhões em ação, utilizando o mesmo recurso. E não tivemos mais uma seleção daquela, meu Deus. Sim, mas volta pro tema. Então, você alia aqui o processo industrial que precisa de energia, pessoas que vai aumentando o número de pessoas que consomem essa energia, e essa daqui é uma combinação problemática, porque a energia fóssil ela emite gases de efeito estufa. Então a gente vê que nesses últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos, né, a terceira era industrial, 1950, pós-guerra para ali, cá, né? no pós-guerra, um aumento que nunca foi experimentado na humanidade. A Terra já passou por vários ciclos, né? A Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio. Já teve períodos até mais quentes, como teve outros mais frios. Mas esses ciclos, eles aconteciam em milhares e milhares de anos. Era um movimento lento. E a gente, em 50 anos, a gente está provocando aquele mesmo acontecimento que deveria acontecer em milhares de anos. Né? Então, isso daí é uma coisa muito danosa para a humanidade e a qualidade de vida. E quando se começou a entender a problemática, o caminho que a humanidade estava indo, surgiu o conceito da sustentabilidade, surgiu os primeiros planos de ação que se baseavam nessa transição energética. Porém, tem um ponto muito importante, é que a grande maioria das pessoas não fazem uma ideia clara do que é a transição energética. Tá? Inclusive eu. E esse assim, você que está escutando aí na Rádio Beach Park, depois você retorna lá no YouTube do Grupo Portfólio, que ele deu uma aula história aqui, passando pela Revolução Industrial. Tá ali a Manu, ó, que é novinha, ainda tá na faculdade, balançando a cabeça afirmativamente, dizendo, realmente eu aprendi isso, nós nunca tínhamos aprendido com essa visão. Não foi isso, Manu? Tá aí, ó. E a nossa diretora também, jovem, né? Pois é, rapaz, eu falei só, vai Manu, jovem. Fica uma Bia, fica desculpa, chato. Você fica 2 anos mais velha, Bia, 2 anos mais velha. Fica chato. Né? Agora, em relação a essa questão da energia, né? Da demanda crescente, tem a população, né, crescendo também, cada vez mais acelerada, a questão industrial também, né? Novas indústrias surgindo todo instante. E o que eu me lembro um tempo atrás, era daquelas de Cubatão, quando eu era pequeno, não sei se você pegou. Eu peguei. Aquela nuvem preta assim em cima, né? Que não via o sol, né? E hoje ainda em alguns lugares do mundo, você vai ali na China, Pequim, muito, né? Você fica uma semana nublado lá, você acha que é porque vai chover, mas é fumaça, né? Então, acho que se a humanidade caminhasse no uso desse combustível fóssil, até hoje a gente ia ver ainda mais cidades aí cobertas, né, por hoje a humanidade ainda
caminha, tá? É desse ainda, é? Caminha. Por quê? Quando a gente fala em energia, a gente fala não só energia elétrica, né? Mas a gente fala energia nas suas mais diversas Perfeito. formas. Energia elétrica, produção de Termoelétrica, nuclear, né? de calor e frio. A gente fala energia sendo utilizada para o transporte, né? Que ele está na forma Perfeito. de combustível. Mas hoje em dia ainda, mais de 80% da energia do mundo, ela vem de combustível fóssil. Principalmente carvão, né? Muito ali pela China, o maior produtor de carvão, né? Petróleo, né? E aí desponta os Estados Unidos, principalmente o maior produtor de petróleo, e o gás natural, onde a gente tem ali tanto os Estados Unidos como ali os países da Rússia, daquele ex-bloco da União Soviética. Isso acontece tá? por causa do preço, é? Muito por causa do preço, mas ele acontece principalmente por um modelo que está em mudança acontecendo agora. Isso Tá? é o que você entrar na questão da transição Que energética. Então explica aí para quem está escutando. Que é lá o modelo. Desde a década de 80 que se fala nessa famigerada transição energética, mas sem grandes avanços. Houve avanços nas fontes elétricas, mas não houveram grandes soluções para as outras energias que não eram elétricas. Tá? E aí, nesse momento, debate vai, debate vem, COP não sei quanto, mas só em 2015, com a assinatura do Acordo de Paris, é que realmente começou um movimento mais assertivo, tá? Aonde o Acordo de Paris ele sugere uma mudança em um modelo que vinha sendo praticado de segurança energética para um modelo que previa a segurança humana. O que se observa é que esse modelo ele tem contraindicações muito grandes, né? Primeiro, são grandes emissores. Segundo, as jazidas de combustível fóssil é um poder de concentração em poucos países. É verdade. E que isso aumenta o risco, né? Ainda mais em um mundo globalizado, de uma economia ser afetada pelo uma ou de outra, né? Então, verdade. E assim, recorrentemente... De maneira bastante amadora e leiga, que eu não sei mais muito sobre o tema, mas eu vejo que são muitos países, inclusive, ditatoriais, né? Que detêm, se você for nos Emirados Árabes, praticamente não tem democracia além de Israel, né? Países... A Venezuela aqui do lado, a gente, sem entrar em muita polêmica, a gente também vê que tirando os Estados Unidos que você falou, o resto são países que têm um regime que facilmente pode ser manipulado, né? Não muito aderente ao pensamento do Ocidente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, isso tudo ele vinha trazendo impactos, porque a concentração de poder ele impacta muito na economia, porque quando aquela economia, né, concentra um poder, ela não anda bem, ela vai trazer impactos imensos para toda a economia global, tá? Então, começou esse movimento da mudança desse paradigma, ou seja, antigamente era assim, eu tinha que garantir o suprimento a que preço fosse. Valia tudo, valia a guerra, aquilo dali era motivo para ataque terrorista. Aquilo dali era motivo para esses regimes ditatoriais. Para invadir o país do outro, para dar um pedaço da terra, lá na Rússia. Queriam boicotar, né? Isso. E aí a Rússia disse assim, não, então vou cortar o gás aqui na terra. Exatamente. E aí você cria uma economia mundial que, na verdade, ela está refém de outras economias. Perfeito. Vamos agora pegar o exemplo recente, né? Que foi a guerra da Rússia e da Ucrânia. Né? Passado um tempo, essa guerra ela começou a causar uma inflação muito grande, que acabou prejudicando principalmente os países pobres. Por quê? Porque aqueles países ricos, com medo de não ficar com combustível, começou a comprar produções futuras e o preço foi aumentando, lei da oferta e demanda. Claro. Os países mais pobres não tinham condições de acompanhar e passaram por uma série de problemas. Lá o Putin acabou
regulando muito aquele preço. E em alguns momentos fez ameaças de que ia parar o suprimento, e em outros casos realmente parou o suprimento. E isso criou um pânico, porque a Europa, principalmente, que está junto ali e que era o principal cliente da Rússia, se viu entrando no inverno sem o combustível para aquecimento. No Nordeste é bom, porque a gente não gasta. Se não tiver luz, a gente aguenta. Agora imagine tu lá, menos 3 graus, sem calefação, né? Sem luz. Né? Então, entrou nesse momento. Então, o preço começou a elevar muito. A Europa entrou em um processo, quase que entrava no processo de desindustrialização. Isso era imenso. Os governos começaram a entrar com dinheiro para subsidiar a compra, que acabou agravando ainda mais a situação econômica do mundo em si, né? E aí se juntou a Europa e os Estados Unidos. Não, vamos tabelar o preço, eu só pago tanto. Aí chegou o cara lá do Fraize e abre, então eu não vou mandar não. Pronto. Aí todo mundo ficou ali quietinho, pio, e acabou. Por que esse cenário é importante a gente falar aqui? Tá? Porque ele vem dando força também à agenda de transição energética. Para que essas situações não aconteçam. Então, aqui a gente tem 2 forças muito grandes que vão levar o mundo a uma nova forma de utilizar, de produzir e utilizar energia. Primeiro, é a situação do aquecimento global e os seus impactos, né? Que os países gastam muito dinheiro, ou seja, o aquecimento global, eles são escolhas que as sociedades fazem para manter um estilo de vida, né? Basicamente. Então, se elas são escolhas que as sociedades fazem, a gente precisa trabalhar a transição energética não só trocando a energia renovável, mas trabalhando também a forma como a gente consome e a forma racional que a gente utiliza aquela energia. Então, a transição energética, ela tem essa amplitude. E ela vem ganhando muito força, por quê? Porque agora há uma determinação, principalmente daqueles países que mais sofreram, de não querer mais ter uma dependência tão grande de um determinado país. E o hidrogênio verde, ele chega nisso. Por quê? Porque como a gente utiliza vento e sol, elas são fontes, assim, você tem jazidas de vento, que é o vento excepcional, mas o vento e o sol tem no mundo todo. Alguns pouco mais, algum pouco menos, mas o sol é para todos, né? O Brasil hoje é o 4º produtor mundial de alimento, e dos 4 é o único que não precisa mais tanto investir em tecnologia. Ainda tem área para a gente utilizar, depois a gente vai na tecnologia. Os outros, ele tem já um cenário mais estagnado, porque ele precisa crescer. Ou falta água, ou falta terreno. Quando a gente fala em mudança do paradigma do suprimento energético, é isso. É a gente começar a perceber de que sai mais caro a gente depois ter que remediar do que a gente evitar o problema. Né? Então hoje, eu tenho 2 filhos pequenos. Desde quando meu primeiro filho nasceu, cara, se eu já fiz a escolha por colocar o meu trabalho em prol da humanidade, né? O pouco é o trabalho da formiga. Hoje, aonde eu puder falar sobre a problemática e as soluções que a gente pode ter, eu vou fazer. É a minha parte do problema. Quem mais prejudica o nosso planeta é aquele que acha que isso é dever do outro. Com essa mensagem aí, acho que a gente tem um grande encerramento para nosso programa de hoje, um programa diferente, né? Um programa que faz a gente refletir um pouco mais. A gente fala muito sobre empreendedorismo, mas dificilmente a gente está pensando nas consequências dos nossos atos, tanto como CNPJ como CPF. E o Gustavo trouxe essa reflexão aqui pra gente. Eu gostei demais. Obrigado, Gustavo, por trazer esse tema. Obrigado de uma maneira tão clara, didática, que fez a gente entender aí toda a cadeia e todos os riscos que a gente corre se a gente não fizer essa transição rápida, né, Cássio? Isso. Eu acho que a palavra certa é essa reflexão. Né? Exatamente. Então, eu saio impactado dessa conversa. Feliz por ter dado espaço do nosso podcast, da rádio,
para uma mensagem tão importante, né? E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, né? O Gustavo, quando eu comentei, né, ele se prontificou imediatamente, né? E disse, poxa, isso é o que eu gosto, eu quero fazer, né? Então, isso é importante, né? E obrigado. E eu quero agradecer, né? Assim, essa é mais uma forma que a gente tem de tocar o coração das pessoas para esse problema que todos nós precisamos enfrentar. Não há um planeta B, né? Esse problema nós vamos ter que dar a solução. Agradeço demais o convite de vir falar aqui. E como você falou, empreendedorismo, eu me deixo também à disposição de depois, porque dentro da transição energética também se permite fazer empreendedorismo. Claro. O mundo todo ele vai se reorganizar para essa agenda, né? E assim, a semelhança de vários outros produtos e processos e negócios que ao longo da história vai se desaparecendo para dar espaço para outros, a transição energética vai surgir também. Então, depois, um momento, quiser falar também sobre as oportunidades que tem aí, eu fico inteira à disposição de vocês. Com certeza, muito assunto legal que ficou faltando a gente tocar aí. Fica para segunda temporada do nosso Portfólio Talks. Então, gente, se você perdeu alguma parte desse episódio, quiser rever, quiser mandar para um amigo que aí que é teimoso, né? Acho que esse contato 1 a 1 é algo que faz com que essa mensagem se difunda. Vai lá no YouTube do Grupo Portfólio, no Spotify, manda esse episódio para os colegas, compartilha, corta o trechinho, né? Pega um corte bacana que você achou e difunda essa mensagem. E todas as quartas-feiras, relembrando, a gente está sempre aqui com um grande convidado no nosso Portfólio Talks. Obrigado a todos, até a próxima quarta-feira, 12:30, se Deus quiser.